Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Vamos para mais uma aula de física aí. Nas férias, que não está fazendo nada, dá uma revisada no conteúdo. A gente vai falar agora de um conteúdo lá do primeiro ano, que são os lançamentos. Eu vou iniciar falando dos lançamentos. Então, a gente vai falar de 3 tipos de lançamentos. Lançamento vertical, lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Eu vou começar, a gente, falando do lançamento vertical. Então, primeira coisa, né? Antes de nós iniciarmos falar do lançamento, a gente vai primeiro identificar qual é esse tipo de movimento. Lá no início, eu não montei ainda a playlist de cinemática, mas vai ter uma playlist só de cinemática. E aí, nas primeiras aulas, normalmente eu falo de movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado. São 2 movimentos que acontecem normalmente na direção horizontal, como a gente trabalha lá no início da cinemática, porém são 2 movimentos que estão relacionados ou não com aceleração. Lá no movimento retilíneo uniforme, eu sempre digo o seguinte: é um movimento que não tem aceleração. Por isso, neste movimento, a velocidade ela vai ser constante. Então, a aceleração, gente, ela vai servir para gerar uma variação na velocidade. Então, lá nas aulas de cinemática, tem as aulas gravadas aí no início. Eu devo gravar novas aulas de cinemática um pouco melhores, mas já temos algum conteúdo de cinemática aí no canal. Então, beleza. E o que é um movimento uniformemente variado? Então, uniformemente variados são movimentos que têm aceleração. Ah, professor, e por que uniformemente? É porque nós temos uma variação na velocidade, né, gente? Porém, uma variação que ela se dá de maneira linear. Ela se dá devido a uma aceleração constante. Eu poderia ter um movimento que seria variado, porém não variado, que a variação ela não aconteceu no uniforme. Ela poderia acontecer com a aceleração mudando. Vou dar um exemplo. Temos nas aulas gravadas aí. Eu fiz 4 aulas, se não me engano, 3 ou 4 aulas só de MHS. Lá no MHS eu digo, gente, neste movimento temos uma variação na velocidade, porém ele não é uniformemente, porque a velocidade também varia, a aceleração também varia. Varia a velocidade e varia a aceleração. Beleza, gente. Então nós temos 2 movimentos aí. Vamos voltar. Retilíneo uniforme, retilíneo uniformemente variado. Então, professor, e o lançamento? Esses lançamentos, que movimentos são esses? Mas antes de continuarmos, já se inscreveu no canal? Já acionou o sininho? Não esqueça de se inscrever no canal para dar uma força aí para a gente movimentar, beleza? Mas voltando, sem mais delongas, essa primeira aula a gente vai dar uma introduzida, beleza, no conteúdo de lançamentos. Depois a gente vai dar uma melhorada e vamos fazer depois umas aulas de exercício. Vamos falar dos 4 lançamentos, depois faremos aulas de exercícios aplicando os lançamentos vertical, horizontal e oblíquo. Mas vamos lá. Então, que movimento é esse? Que tipo de lançamento é esse? Se eu pegar um objeto e abandonar, ele vai cair e a velocidade vai aumentar. Se eu jogar para cima, ele inicialmente vai diminuindo a velocidade. Quando chegar no ponto mais alto, ele vai parar e vai voltar a descer. Então, peraí, professor, então a velocidade mudou. Então houve uma variação na velocidade. Se houve uma variação na velocidade, qual é esse movimento? Então, se eu tenho velocidade variando, gente, isso aqui é o movimento retilíneo uniformemente variado. Uniformemente variado, aí ficou tudo fácil. Se eu falo que é o movimento uniformemente variado, eu não vou ter dificuldade. Então, vamos botar aqui, ó, no movimento retilíneo uniformemente variado, o que é que nós temos? Uma aceleração constante, uma variação na velocidade, que é VO menos V menos VO, e nós temos 2 funções
nós temos duas funções horárias para esse movimento. Quais são as duas funções horárias? Uma para a posição e uma para a velocidade. Então, da posição, V igual a VO mais AT. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. E uma da posição, que é S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado dividido por 2. Então, gente, professor, não lembro disso aí. Se você não está lembrando das funções lá da cinemática, do iniciozinho, é fácil resolver. Volta para as aulas lá na playlist. Não tem a playlist, mas tem aulas de cinemática. As primeiras aulas falando justamente desse movimento. Então lá tá tudo rapidinho, bonitinho, arrumadinho. Você dá uma revisada e volta para essa aula aqui. Beleza? Por quê? Porque a gente vai precisar usar essas duas equações neste movimento. Ah, professor, então é um movimento uniformemente variado. Beleza. Se é variado, tem aceleração. E quem seria essa aceleração? Quem é a aceleração desse movimento? É aí que está. Quando a gente fala de lançamentos, nós estamos lidando com o campo gravitacional do planeta. Mas se tivesse em outro planeta, seria a mesma coisa. Então, eu sei que o objeto vai parar, não vai subir definitivamente, justamente porque eu sei que a gravidade vai atuar sobre ele. Nós já falamos sobre a aceleração da gravidade, campo gravitacional. Lá na parte de força-peso, de energia potencial gravitacional, tem tudo aí nas nossas aulas, nas playlists aí anteriores. Então, se liga aí, neste movimento nós teremos uma atuação do campo gravitacional que vai fazer com que o objeto seja puxado para baixo. Já falei em outro momento, se eu tiver uma distância muito grande, eu não digo que é puxado para baixo, eu digo que é puxado para o centro do planeta, né? Então, considerar um planeta redondo, já falei uma vez, desculpe, mas eu não tenho nada com isso. A Terra é redonda, né? Isso é uma coisa, é um consenso na ciência, e logo os corpos são puxados para o centro do planeta devido à sua atração gravitacional. Quando a gente trabalha com alturas pequenas, eu faço uma aproximação em que os objetos são puxados para baixo, porque o raio da Terra é muito infinitamente maior do que as alturas que nós vamos trabalhar por aqui nos lançamentos. Belezinha? Pronto, então vamos lá. E quem vai ser essa gravidade? Então, essa gravidade, ela vai atuar na direção vertical, sentido para baixo. Em qualquer situação, G atua na direção vertical, sentido para baixo, é uma aceleração, por isso é uma grandeza vetorial que tem módulo, direção e sentido. Não viaje não. Vamos lá, se liga na direita aí. Então, eu quero escrever a minha função agora para esses dois movimentos. E é aí, gente, é aí que vem o grande detalhe. A grande confusão que alguns alunos fazem, que às vezes assistem algumas aulas e não entendem bem o que o professor quer dizer. Por isso, vamos esclarecer bem aqui. Aí um aluno disse, professor, então, quando o objeto está subindo, a gravidade é positiva, e quando está descendo, a gravidade é negativa? Ou é ao contrário, quando está descendo, ela é positiva, quando está subindo, é negativa? Professor, como é que eu resolvo isso? Como é que eu entendo? Como é que eu vou saber se a gravidade vai ser positiva ou negativa? Como eu defino isso, professor? Essa questão já é muito simples. Na verdade, o sinal da gravidade ele vai depender de uma escolha sua. E quando eu digo escolha sua, eu estou falando na questão do referencial. Para todo movimento, a gente precisa
precisa estabelecer um sistema de referencial. Aqui, no caso, um referencial unidimensional, né, na direção vertical, poderia ser bidimensional, eixo XY, como a gente fez lá nas funções de ondas. Então, olha para aí, nós temos o quê? Temos duas situações. Uma situação que o objeto é lançado verticalmente para cima e uma situação que ele é lançado verticalmente para baixo. E aí, professor, como é que eu uso aí? Qual referencial eu vou usar? Gente, eu coloquei dois referenciais aqui. Agora, se eu quiser, professor, se você quiser usar o referencial só para baixo, pode? Pode. Se eu quiser usar só para cima, pode? Pode. Porém, eu vou sugerir um referencial que é mais conveniente. É mais conveniente, que é o referencial. Quando estiver subindo, eu vou orientar para cima. Quando estiver descendo, eu vou orientar para baixo. Por quê, professor? Porque assim, ó, gente, perceba bem. Quando está subindo, a velocidade está apontando para cima, certo? E a gravidade está apontando para baixo. Então, nesse caso aqui, a gravidade, a aceleração vai ser menos g. Porque está apontando contrário ao referencial. Quando o objeto está descendo, porque assim, quando está subindo, ele vai subir e vai descer. Então, vai ter momentos que a velocidade vai ser positiva e momentos que ela vai ser negativa. Quando ele está descendo, a gente não está levando em consideração uma colisão, uma troca de energia, né? Uma colisão elástica e tal, para ele voltar. Nesse sentido, pressupõe que ele vai apenas descer. Se ele vai apenas descer, a velocidade vai ser sempre negativa, se eu botar o referencial para cima. Então, por isso, quando eu oriento o referencial para baixo, a minha velocidade vai estar sempre a favor do referencial. Por isso, ela vai ser sempre positiva. E a gravidade também, ela sempre aponta para baixo, né, gente? Então, por isso, ela também vai ser positiva. E aí, gente, pelo amor de Deus, não viaje não. Você não é maluco, né? Que eu já vi uma galera dizer, professor, quando a gravidade... Quando está para baixo, a gravidade aponta para cima. Eu digo, pelo amor de Deus, você não é doido? A gravidade, ela vai estar apontando sempre para baixo. Para baixo, você não é maluco, não. Então, beleza. Então, vamos fazer aqui? Eu vou reescrever a minha equação da posição. As minhas duas equações. Então, nesse caso daqui, o que é que nós teremos? S é igual a SO mais... Porém, gente, só uma ressalva, né? Vamos fazer aqui, botar aqui menorzinho. No primeiro caso aqui, eu vou usar essa equação, ó, S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado dividido por 2. Porém, no lugar do S, nós estamos falando de altura e a gente vai chamar a altura de H, mas a altura não escreve com H não, pelo amor de Deus, a altura é com A, viu, gente? Vai escrever a altura com H não. Mas a gente vai usar um H para representar a altura. Então vai ficar H igual H0. Essa posição depende da origem, aí você vai definir um ponto de origem para servir como referência. No lançamento vertical para cima, se está orientado para cima e eu botar a origem cá em cima, qualquer ponto abaixo vai ser negativo. Qualquer ponto acima vai ser positivo. Quando eu botar a origem no ponto de lançamento, qualquer posição será positiva. No referencial para baixo, qualquer ponto abaixo vai ser positivo. Qualquer ponto acima da origem vai ser negativo. Professor, e onde eu boto a origem? Onde você quiser. O importante é que você depois entenda o resultado que você encontrou. As posições que você vier encontrar na questão, elas são contadas em relação a quem? A origem que você escolheu. É a origem que vai dizer a posição. Beleza? Então vamos lá. Então nesse caso aqui, o lançamento é para cima, VO está para cima, está conforme o referencial escolhido, então ele é positivo. E a gravidade é menos G, então aqui vai ser menos GT ao quadrado dividido por 2. Esse aqui, gente, é a função horária da posição,
para o lançamento vertical, quando o sentido é para cima. Se o lançamento for para baixo, considerando o meu referencial apontando para baixo, onde a aceleração vai ser menos g, perdão, vai ser mais g, né? Porque está a favor do referencial. Então, como é que vai ficar? Usando a mesma equação, no lugar do S vai ser H igual a H0, mais o VO também é positivo, está a favor do referencial, mais VOT, e a aceleração também é positiva, então mais GT ao quadrado dividido por 2. Então, neste caso aqui, ficou todo mundo positivo. Então, essas são as duas equações da posição para o lançamento vertical. Sim, professor, e a velocidade? Como é que vai ficar? Nesse caso daqui, vou botar aqui embaixo, ó, VO positivo, né? No caso do VO aqui vai ser positivo. E a gravidade negativa, então VO menos GT. Que é essa função aqui, ó, a gente V igual a VO mais AT, que é A menos G. Para o segundo exemplo, V igual VO também e a gravidade também vai ser positiva, então mais GT. Então isso aqui seriam as duas funções para o meu lançamento vertical. Lembrando que o lançamento vertical, eu necessariamente tenho uma velocidade inicial que vai jogar o objeto para cima ou vai jogar o objeto para baixo. Professor, mas nesse caso para baixo não é queda livre, não? Não. É diferente. A queda livre ela vai acontecer quando o objeto for abandonado. Quando ele é abandonado, ele está em queda livre. Quando ele é lançado, ele pode ser lançado para baixo. É diferente. Ele não tem uma velocidade diferente de dentro para baixo, ou ele foi abandonado. Se ele foi abandonado e a velocidade inicial for zero, nós estamos falando de uma queda livre. Valeu, pessoal! Com isso, nós finalizamos essa parte introdutória do lançamento vertical. Então, vamos fazer questões dessa parte do conteúdo. Depois vamos falar de queda livre, lançamento horizontal e lançamento oblíquo, que é um terror da rapaziada. O povo não gosta, mas é um assunto muito simples, muito fácil, muito divertido. Então, pessoal, forte abraço e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal. Aquele abraço.